Essa é a nossa 10ª aula. E hoje nós falaremos, então, sobre planejamentos fatoriais e regressão. Os planejamentos fatoriais são utilizados, então, para descobrir possíveis fatores, ou seja, variáveis que vão influenciar numa determinada resposta. Quando nós descobrimos esses fatores, usamos aproximações por uma função polinomial. Por exemplo, eu tenho, então, uma resposta eta, que é, então, função de k variáveis independentes, de x1 até xk, certo? Então, no planejamento fatorial, dois níveis, 3 variáveis, a gente tem k variáveis independentes, k igual a 3, por exemplo. Temos aqui, então, a definição da matriz D de planejamento, que nada mais é do que as colunas relativas à variável x1, x2, x3 até xk. Vamos dar um exemplo utilizando um planejamento fatorial de 3 níveis com 2 fatores. Deseja-se estudar o efeito da temperatura e concentração de reagente sobre o tempo de reação necessário para que entre em equilíbrio. Nós temos aqui o reator em que A dando B, tá? E os fatores, então, estudados no caso, por exemplo, podem ser a temperatura, 150, 200 e 250, e a concentração do reagente A, de 8, 10 e 12%. Então, no planejamento 3A2, nós temos 3 níveis e 2 fatores. Certo? Então, 3 níveis, teremos o nível menos 1, o nível intermediário 0 e o nível superior, que é o nível mais 1. Vamos dar um exemplo para a temperatura. Temos, então, por exemplo, 150 como sendo o nível menos 1, 200 como sendo o nível 0 e 250 como sendo o nível mais 1. No planejamento fatorial, 3 níveis com 2 fatores, como nós temos 3 níveis, quando eu tenho já 3 níveis, já é possível capturar algum grau de não linearidade do meu processo. Porque com 3 pontos, eu posso obter outros tipos de curva além de uma reta, certo? Então, para o planejamento fatorial 3A2, por exemplo, já é possível obter um modelo quadrático. Nesse caso, a nossa matriz de planejamento seria a seguinte. Nós teríamos aqui, ó, o nível menos 1, menos 1, menos 1, o 0, 0, 0, 1, 1, 1. E aqui, menos 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1. Essa, então, é a nossa matriz D de planejamento. Vamos falar de novo agora sobre planejamentos fatoriais 2 níveis. Vamos dar um exemplo com o planejamento empregando 3 variáveis, ou seja, 3 fatores. No caso aqui, o fator A, o fator B e o fator C. E nessa coluna nós vamos colocar os experimentos. Esses experimentos, eles vão corresponder, na hora de fazer os cálculos, a esses fatores relativos à média, A, B, AB, C, AC, BC e ABC. Certo? Então, a nossa matriz de planejamento, ela seria dada por essa relação D, em que temos aqui, simplesmente pegamos essas colunas e jogamos cada uma das variáveis como sendo uma das colunas dentro desse vetor. A partir, então, após a implementação desse planejamento, nessas condições, você, então, vai obter as respostas e vamos colocar, então, as respostas dentro de um vetor que nós vamos chamar, então, de Y. Certo? Então, com planejamento fatorial com 2 níveis, a única coisa que nós podemos obter é um modelo linear, certo? Então, eu vou dizer que o meu vetor Y, o meu modelo Y, ele vai ser dado por um conjunto de parâmetros que vai multiplicar a minha matriz X, certo? Lembrando aqui que a primeira coluna de X é em relação à média, ou seja, quando a gente montar e expandir esse modelo, no caso de um planejamento 2A3, o que a gente teria? Que Y vai ser um beta 0, que é a média, mais um parâmetro beta 1 que multiplica x1, um parâmetro beta 2 que multiplica x2 e um parâmetro beta 3 que multiplica x3, mais um erro aí
experimental, tá? Então, o meu valor experimental de yi é dado pelo modelo mais um resíduo, que no caso aqui é desconhecido, mas essa análise dos resíduos também vai fazer parte, então, da nossa análise posterior. Afinal de contas, para esse modelo ser válido, as nossas hipóteses, né, a respeito dos resíduos também deve ser válida. Uma observação é que, com 2 níveis, não podemos incluir os termos quadráticos no modelo, né? x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado. Mas nós podemos, sim, obter os termos de interação x1, x2, x1, x3. Eles poderiam, então, ser aqui incluídos no modelo. Então, eu estou falando aqui que eu tenho um modelo em que o y predito por esse modelo vai ser dado por um conjunto de parâmetros que estão dentro de um vetor B, chapéu, multiplicado por uma matriz X, que dentro dela tem uma coluna da média e uma coluna para cada uma das minhas variáveis estudadas. Se nós, então, multiplicarmos por x transposto nos dois lados, nós obteríamos essa relação, certo? Para saber, então, quem é esse vetor B, o valor desses parâmetros, que vai me dar, então, um valor predito mais próximo do valor experimental, ou seja, para eu fazer minha otimização, eu preciso isolar esse vetor B. Para isolar esse vetor B, nós vamos, então, multiplicar dos dois lados pela inversa dessa relação aqui. Ou seja, nós vamos obter, então, né, isso vezes a inversa disso vai dar 1, né, fica o beta. E aí a gente tem aqui a transposta de x vezes x, a inversa disso, que multiplica pela transposta de x, que multiplica, então, por y. O que seria isso? Vamos lá. Eu tenho a minha matriz x, né? Eu tenho também o meu vetor de respostas, ok? Então, o que eu preciso para calcular beta? Eu preciso do x transposto e preciso também obter essa inversa da transposta vezes o x, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o x transposto, né? Só transpor a matriz x. Agora, vamos, então, multiplicar o x transposto versus o x para obter, então, essa relação, né? Essa matriz, então, ficou sendo uma matriz 4 por 4, em que essa matriz, x transposto x, ela é uma matriz diagonal, ou seja, só existem valores diferentes de zero na diagonal. E isso é algo bom, nós vamos ver mais para frente. Agora, eu preciso fazer a inversa dessa matriz. Como ela é uma matriz diagonal, nós temos que a inversa, então, é igual, eu pego isso aqui tudo e faço 1 sobre 8, né? Nessa linha aqui, né? Quanto à resposta, então, temos aqui, nós já sabemos calcular essa parte, agora falta saber calcular essa parte aqui, que é o x transposto versus o y, certo? Então, o x transposto versus o y é quem? É pegar esse x aqui e multiplicar por esse vetor, certo? Basicamente, você pega o vetor e multiplica por cada uma das linhas que ele tem aqui, ó. Então, como esse vetor, como essa matriz é uma matriz de sinais, positivo ou negativo, tá? Aplicados nessas respostas, a gente obtém essa relação. Nós vamos chamar de tudo que está nessa linha, nós vamos chamar de G1, o da segunda de G2, o da terceira de G3 e o da quarta de G4. Então, a gente tem, então, que essa parte aqui, ou seja, que G1, G2, G3, G4, esse vetor vezes essa matriz vai dar, então, para a gente o vetor de respostas que a gente tanto quer calcular, certo? Então, aqui, o nosso vetor B, que é dos parâmetros B0, B1, B2 e B3, ele é dado pela x transposta x, a inversa da x transposta x, que está aqui, vezes o x transposto y, que é esse vetor. Então, no fundo, quando a gente faz essa multiplicação, a gente está falando que, na verdade, quem é o vetor? É pegar essa G, G1, G2, G3 e G4 e dividir por 8, porque é o número total aí de experimentos, certo? Esse
parâmetros que nós temos aqui, B0 é a média, B1 é o coeficiente relacionado à variável x1, B2 é o coeficiente relacionado à variável x2 e B3 é o coeficiente relacionado à variável x3. Esses são, então, os nossos estimadores de mínimos quadrados. É interessante observar que eles não estão correlacionados entre si, ou seja, o planejamento fatorial 2 níveis e k variáveis, ele pertence a uma classe de planejamentos que nós chamamos de ortogonais. Ou seja, o que é um planejamento ortogonal? É aquele onde a transposta x versus x é uma matriz diagonal, como nós vimos aqui, certo? Então, na hora de fazer essa multiplicação, só existem valores aqui na diagonal e, por causa disso, os parâmetros que nós vamos obter dali não estarão correlacionados entre si, ou seja, um parâmetro não é função do outro. Então, realmente estou lendo os efeitos individuais de cada variável, certo? Agora nós já sabemos calcular efeitos e já sabemos também estimar quem são os parâmetros de um modelo que vai representar a resposta desse planejamento fatorial. Mas isso não é suficiente, nós precisamos agora fazer um teste de significância nos parâmetros desse modelo. Para quê? Para nós sabermos com qual confiabilidade aquele parâmetro é significativo ou não na minha resposta, certo? Então, vamos lá. Partindo do nosso vetor B, dos estimadores de mínimos quadrados, tá? A gente aqui, por exemplo, o beta 1, que a gente pegou lá do slide anterior, ele pode ser dado por essa relação. Lembra? Que é, na verdade, o G, se a gente generalizar, é o vetor G, que é esse aqui dividido por 8. Esse vetor G dividido por 8, certo? Então, esses são os nossos estimadores de mínimos quadrados. Portanto, a soma dos quadrados da regressão pode ser decomposta em componentes independentes, onde cada componente vai expressar a quantidade da regressão que é explicada por uma variável individual, xi, do meu modelo, certo? Então, eu tenho aqui a soma dos quadrados da minha regressão. Ela é dada, então, pelo vetor B transposto versus o x transposto versus o y, que, na verdade, aqui está o vetor, né? Que o x transposto versus o y, na verdade, é aquele vetor que a gente tinha. A soma, então, dos quadrados associada à variável xi pode, então, ser calculada, né? Se eu multiplicar, então, se a soma dos quadrados, na verdade, é o B vezes o G, e eu sei que o B é o G sobre N, se eu multiplicar por G dos dois lados, esse G aqui vai ficar ao quadrado, certo? Então, a soma dos quadrados para cada uma das variáveis vai ser o valor G ao quadrado. Suposição, então, que nós vamos fazer aqui é que os erros têm uma distribuição normal e que a hipótese que eu quero confirmar é se esses parâmetros que eu estimei são estatisticamente diferentes de zero. Porque se eles forem diferentes de zero, significa que eles influenciam a minha resposta, né? A minha variável independente. Agora, a hipótese negação, que é o H0, diz o quê? Diz que não, esses parâmetros são iguais a zero. Ou seja, estatisticamente, eles influenciam a minha resposta tanto quanto o erro experimental. Vamos fazer um exemplo? O exemplo 20. Supostamente, 4 variáveis, x1, x2, x3 e x4, influenciam uma resposta, que é y, de acordo com esse modelo. Então, eu tenho que a minha resposta experimental y, ela vai ser um modelo linear, mas um determinado resíduo. Aqui está, então, a tabela com a matriz de planejamento, que nós já sabemos montar para as 4 variáveis. E a minha resposta. Eu fui lá e fiz cada um dos experimentos e obtive, então, as respostas, certo? Quem é, então, a simbologia do nosso vetor y, tá? Então, esse mais 1 que tem a ver com a média, vale 3, ó, vale 5, vale 7, vale 2, vale 4, certo?
E aqui nesse lado de cá é só uma nomenclatura, para a gente conseguir, então, acompanhar a sequência dos efeitos. Lembra que nós já calculamos anteriormente. Como que é isso? Ó, nesse primeiro experimento, todos são negativos, ou seja, o valor aqui é relativo à média, mais 1. Nesse segundo experimento, só o x1 é positivo. Então, tem a ver com essa variável x1, que é a posição que a gente chamou de A. A posição de B, AB, C, AC e por aí assim sucessivamente. A nossa matriz X é dada então por uma coluna inteira de 1, que tem a ver com a média, e aqui a nossa matriz D de planejamento no restante, que são as outras 4 colunas do nosso planejamento aqui. Eu coloquei aqui então para nós, se eu pegasse e multiplicasse esse vetor por essa matriz transposta, a gente obteria então esse vetor aqui. Daqui a gente consegue tirar quem é o G1, o G2, o G3, o G4 e o G5, certo? Na verdade, eu peguei esse vetor e multipliquei por cada uma dessas linhas. Como a gente agora sabe os valores de cada posição no vetor Y, o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir os valores de A, B, C, D e todas as outras variáveis aqui dentro para calcular individualmente quem é o G1, quem é o G2, G3, G4 e G5. Essa parte eu vou deixar para vocês fazerem, ok? Certo. Feito, então, esse cálculo, pessoal, agora nós podemos calcular os estimadores de mínimos quadrados. Lembrando, então, que é sempre o G sobre o N. O primeiro, o B0, ele está relacionado a essa linha do G1, ok? Então, a gente tem aqui, se eu calcular o G1, ele dá 110, dividido pelo número de experimentos, que é 16, dá 6,875. Podemos agora calcular o B1, que é o G2 dividido por N, calcular o B2, que é o G3 dividido por N, calcular o B3, que é o G4 dividido por N, e calcular o B4, que é o G5 dividido por N. Olha só que interessante. Se a gente olhar aqui, cada um desses parâmetros, como que a gente podia escrever isso em termos do modelo, né? Substituindo, por exemplo, aqui. Nós teríamos, então, que o meu valor o modelo é dado por 6 pontos, a média, mais o parâmetro, que multiplica x1, mais o beta 2, que multiplica x2, mais o beta 3, que multiplica x3, e mais o beta 4, que multiplica o x4. Olhando, então, esse modelo, o que a gente poderia avaliar em termos de interpretação? Eu tenho aqui a contribuição da média, e depois tem o efeito de x1, x2, x3 e x4. O maior valor dos parâmetros que a gente calculou aqui foi do beta 4. Isso significa que a variável x4, o aumento da variável x4, aumenta a minha resposta, certo? E aí eu tenho aqui que ela é a mais importante, a mais significativa. Seguido, então, pela resposta x1, seguido pela resposta x3 e, por último, a resposta à variável x2. Mais um determinado erro aqui que a gente precisa depois avaliar. O que a gente pode ver aqui também? Que o valor desse parâmetro que multiplica x2 é muito baixo, certo? Então, pode ser que, estatisticamente, o efeito dessa variável x2 vai ser muito parecido com o efeito do resíduo, por exemplo, e que aí ela não vai dar uma resposta significativa. Então, nós vamos agora aprender a como calcular se essa resposta é significativa ou não, fazendo, então, esse teste de hipóteses que a gente viu no slide anterior, para a gente saber se a gente aceita ou rejeita aquela hipótese H0 de que os parâmetros são iguais a zero, certo? Então, vamos lá. Lembra que a soma dos quadrados, ela está associada, então, a cada uma das variáveis xi, é dado por essa relação, né? Que a gente tem, então, que o parâmetro é o g sobre n. E aqui está, então, o nosso teste de hipótese. A hipótese que a gente quer testar é que os parâmetros são estatisticamente diferentes de zero.
como hipótese nulidade, o H0, nós temos falando que não, esses parâmetros são iguais a zero, eles influenciam tanto o modelo quanto o próprio erro influencia, certo? Ok, o que eu fiz aqui? Montei uma tabela para nós a respeito de, tá aqui a matriz do planejamento, né, nossas 4 variáveis e a nossa a resposta experimental, certo? Com esse modelo que a gente obteve, só com a parte do modelo, eu montei, então, essa coluna que eu chamei de Y simulado, que é o Y do modelo que a gente obteve. Viu que os valores não são exatamente iguais aos experimentais? Certo? Aí, o que faremos, então? Eu montei uma coluna para a gente calcular quem é, então, o erro ao quadrado, certo? Quem é o erro ao quadrado? É esse valor menos esse ao quadrado. E fazendo isso, então, para cada uma das linhas da coluna. A gente monta aqui. Quando eu faço, então, o somatório do erro ao quadrado, eu obtenho o SQR. Lembram? Ok. Vamos lá. Então, agora o que nós precisamos para montar o nosso quadro de ANOVA do planejamento fatorial 2 níveis, nós precisamos calcular a soma dos quadrados para cada um das variáveis do nosso modelo, certo? Que vai ser, então, o G elevado ao quadrado dividido por N. Então, eu fiz aqui o SQ0, tá vendo? Que é o 110 ao quadrado sobre 16, deu esse valor. O SQ1, 22 ao quadrado sobre 16, aqui é o G1, aqui é o G2, aqui é o G3, aqui é o G4 e aqui é o G5. E aí, a gente pode, então, montar o nosso quadro de ANOVA. Olha aqui, que interessante, né? Aqui tá o parâmetro que a gente obteve do modelo, tá? Aqui eu coloquei a soma dos quadrados. Então, a gente pode ver aqui. A soma dos quadrados em relação à média tá aqui, 756,25. Em relação a x1, em relação a x2, a x3 e a x4. Certo? Essa é a coluna do grau de liberdade. Então, o que acontece? Para cada variável, o grau de liberdade é 1. O grau de liberdade total é 16, porque eu tenho 16 experimentos, certo? O grau da regressão é 5, porque eu tenho 5 parâmetros, certo? De beta 0 até beta 4. E o do erro experimental é o valor 16 menos a quantidade de parâmetros que eu tenho, dá 11, certo? Ok, então vamos lá. Nós já calculamos esses valores aqui, que são esses que estão aqui em cima. Esses valores, eles dizem respeito à regressão. Então, a respeito do modelo. Então, quando eu somo todos esses valores, o que eu obtenho? Eu obtenho esse valor aqui, da soma dos quadrados da regressão. Então, somando todos esses valores, eu vou obter o 835. Ok? O valor de 139, como que a gente obteve? Dessa forma que eu coloquei aqui para vocês na tabela, certo? Então, a gente fez o erro, elevou ao quadrado e fez o somatório. Então, eu já tenho aqui o meu SQR, que é 139, ok? O quadrado médio, na verdade, é o quê? É quando eu pego o meu soma dos quadrados e divido pelo grau de liberdade, certo? A gente consegue calcular essa coluna. Mas aí pode ficar uma dúvida. Mas, professora, esse valor aqui da soma dos quadrados total. Essa soma dos quadrados total, ela é a representada pelo modelo mais a dos resíduos, certo? Então, se eu pegar aqui a da regressão, que é representada pelo modelo, mais os resíduos, que é esse aqui, a gente obtém aí o SQ total, que é o 974. Ok, vamos calcular então o R quadrado, que é o SQ da representatividade do modelo em relação ao valor, o SYY, certo? Mas esses valores aqui, eles não estão contabilizando aquele valor da média, esse valor de 756 aqui, certo? Então, precisamos tomar muito cuidado na hora de fazer esse R quadrado. Esse SQM aqui não é esse da regressão, porque esse da regressão aqui soma a
representatividade da média. Então, quando a gente fala do modelo mesmo, é o efeito de x1, x2, x3, x4, ok? Então, aqui, eu preciso, então, para calcular o R2 do SYY, lembram por definição? É o valor de cada um desses valores aqui, menos o valor médio de y elevado ao quadrado. Aí eu faço o somatório. Vou deixar aí para vocês fazerem, tá? Sugiro que vocês montem uma planilha no Excel e façam. Temos aqui, então, ele dá 217,75. Calculando, então, o SQM, quem é o SQM por definição? É o SYY menos o SQR, que é o do resíduo. Então, aqui, ó, 217,75 menos o 139 vai dar aí 78,75. De posse desses dois valores, eu posso vir aqui na equação do R quadrado, né, fazer, então, o SQM pelo SYY e eu vou obter 0,362. Nossa, que R quadrado ruim. Realmente, esse valor de R quadrado é muito, mas muito baixo. O que isso significa? Que provavelmente nenhuma dessas variáveis é realmente significativa, certo? Esses dados, esse modelo que você está propondo, ele não tem uma representatividade boa estatística. Por quê? Porque só 36,2% da variabilidade dos dados é representada pelo modelo. Ou seja, esse modelo não prevê bem os seus dados experimentais, certo? Por quê? Será por que esse modelo não prevê bem esses dados experimentais? Vamos lá. De posse aqui do nosso resíduo, dos valores a respeito do resíduo, ó, a gente tem o quadrado, o SQ e o quadrado médio, tá? Então, lembra o que era o F de Fischer, que a gente ia fazer, o F observado? O F observado, então, ele é o quê? É o valor do quadrado médio que a gente tem, dividido pelo quadrado médio do erro, certo? Então, ó, dividindo esse valor por 12,636 dá 59. Então, a gente tem que marcar todos esses valores depois no gráfico, certo? Vendo o efeito do x1, eu pego 30,25, divido por isso, dá 2,39. Esses valores são valores de F observado. Digamos, então, que eu quero saber com uma confiabilidade de 95% se esses parâmetros são estatisticamente significativos ou não. A gente tem aqui o grau de liberdade de todos esses Fs que a gente vai avaliar é 1 e o do resíduo é 11, certo? Então, eu vou calcular a F de Fischer de 1 com 11, certo? Se a gente for lá na tabela, para um alfa, então, de 0,05, usando a tabela desse alfa, achando quem é o F de 11, a gente obtém 4,84. Então, eu vou localizar o 4,84 aqui e vou fazer o quê? Vou colorir essa região vermelha, que é uma área de 5%, que é a área de rejeição de H0. Tá? Essa região de rejeição de H0, o que significa? Que se eu jogar a F de Fischer observada e cair dentro, aquele parâmetro é significativo, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos localizar primeiro a média da 59,84. Então, se a gente vier aqui, ó, o 59,84 tá lá na frente, ou seja, tá bem dentro da região de rejeição de H0. Mas eu tô localizando a média aqui só para a gente poder ver que a média sempre é significativa. Tende a ser, né? Significativa. A média geralmente é significativa. Nós vamos dizer que, às vezes, quando a gente tem um desvio da medida muito grande, essa média pode não ser significativa, tá? Para 5%, né? Às vezes, você vai precisar pôr um alfa maior. Então, agora, nós vamos localizar os outros valores aqui, ó. Em relação ao x1, a gente tem que o F observado é 2,39, ó. Um F observado de 2,39 estaria mais ou menos nessa região. Se eu pegar, então, o próximo F em relação ao x2, é 0,02, ó, pertinho do zero. Realmente, ó, bem fora da região de rejeição. O próximo, 0,96,
o f relacionado à variável x4 é 2,84. De toda forma, todos esses f's aqui estão na região de aceitação de H0, certo? Então, a conclusão que a gente chega é que eu tenho que aceitar H0, que diz que esses parâmetros tendem a zero. Quando eu faço esses parâmetros de 1 a 4 tender a zero, o que eu estou falando? Eu estou falando que aquele modelo que eu tinha, todo mundo é zero, todo mundo que multiplica x1, x2, x3 e x4 vale estatisticamente igual a zero. E que no fim das contas, o que eu tenho? Eu não consigo enxergar o efeito individual de nenhuma dessas variáveis na minha resposta. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou falar que todo mundo é igual, porque nenhuma dessas variáveis influenciou, e vou acabar fazendo a média desses valores e representando esse conjunto de dados pela média, já que nenhuma das variáveis estudadas, dos fatores, né? Nenhum deles foi significativo, certo? Agora, vocês têm completas condições de refazer aqueles exemplos que vimos na aula 7, ok? Então, nós vamos voltar no exemplo 16, certo? E aí você agora vai obter o modelo linear, construir aquele quadro de ANOVA e obter então o R quadrado, da mesma forma que fizemos anteriormente, ok? Aqui está a matriz, né, de planejamento. Eu sugiro, então, que vocês montem uma planilha no Excel para ajudar vocês a fazerem os cálculos, porque vai andar bem mais rápido, certo? Da mesma forma, vocês podem aplicar isso para o exemplo 17 e para o exemplo 18, que tem aí 4 variáveis. Esse, com certeza, pessoal, vocês vão precisar fazer, sugiro, né, que vocês façam na planilha, porque aí vocês vão fazer de uma forma bem mais ágil, certo? É isso. Essa foi, então, a nossa aula de número 10. E te vejo, então, na próxima aula.